Bom dia, guerreiros, amigos do Face. A Bíblia, ela me agrada tanto que ela não esconde nem as falcatruas. Não existe acobertamento da corrupção do homem, pelo contrário, ela expõe exatamente o que nós vemos acontecer o tempo todo. É um livro vivo, a palavra viva, mostrando, ensinando como a gente deve e como a gente não deve proceder. Vamos orar? Vamos orar? Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira. Entro na tua presença, Pai. Misericórdia, misericórdia, Pai, misericórdia. Eu oro e clamo para que a gente tenha condições de vencer essa cortina de demônios, Pai, que não deixa a nossa oração chegar no teto. Tanta corrupção na humanidade, Pai. Ajuda o Brasil, Pai. Nosso país está passando por uma situação muito difícil. Eu sei que está no teu controle, mas acalma os nossos corações, Pai, para que a gente não tenha excesso de ansiedade nem precipitação. E para que nós possamos ajudar, Pai, a essa nação, para que as nossas crianças não sofram, nossas mulheres, que o respeito, a dignidade, o caráter, a honra possam ser levantados no nosso país. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. A Bíblia, a gente vai ver, a gente viu que Jacó tinha feito algumas coisas erradas, Labão tinha feito coisas erradas, Esaú também, e agora a gente vai ver que Deus aparece para Abraão e fala para ele, depois desse problema que houve com a Diná, né, para ele sair dali. Mas a gente vai ver também que o Rúben, que é o filho da Lia, primeira mulher de Jacó, ele acaba tendo relações com a concubina, com a serva dela. Presta atenção na história, olha como é que as coisas são, parece que está acontecendo hoje, para nos ensinar aquilo que a gente não deve fazer, como isso machuca o coração, como isso destrói com as famílias, corrompe as famílias. E também observa que as informações, elas ficam dentro das famílias. Você sabe o que acontece dentro da tua família. Então pode não saber tudo com tanta clareza, mas sabe. Vamos ler o capítulo 35 de Gênesis. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Havia já uma corrupção de outros deuses. Deus separou Abraão porque o pai dele era Terá, só que Labão, irmão de Rebeca, também viveu lá e acabou cultuando outros deuses. Isaac casou com Jacó, com Rebeca. Jacó que agora é Israel, foi buscar as esposas com Labão, aí casou com Raquel e Lia. Raquel roubou os deuses do pai dela, então se cultuava outros deuses ali. Agora esses deuses estão dentro da tenda de Jacó, que agora é Israel, e agora Jacó vai fazer o que é correto. Vai fazer o que é correto, limpar dentro da sua casa. Ó. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre a cidade ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então Jacó abandonou todos os deuses e agora vai passar a ter esse foco, só Deus. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia revelado a ele quando fugia do irmão Esaú. Foi quando Jacó teve aquele sonho que os anjos subiam e desciam
pela escada. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Pacuti. Depois que Jacó retornou a Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Lá em Peniel ele tinha mudado o nome de Jacó para Israel, então agora vai passar a se chamar Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis que estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma forte bebida e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Moisés está escrevendo essas histórias que deve ter chegado até ele pelos seus clãs familiares. A morte de Isaque e de Raquel. Eles partiram de Betel e, quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade, e quando padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém, onde a sua sepultura. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento diante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Rúben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Jacó ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram os filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Foram esses os filhos de Jacó nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Da mesma forma como Isaque e Ismael sepultaram Abraão, Esaú e Jacó sepultaram o Isaque. Agora, é interessante que nós precisamos abrir a nossa mente para ouvir a história e entender que Moisés está escrevendo uma história, que essa história chegou a ele contada, né, de pai para filho. Ele não está contando todos os detalhes, ele está fazendo um resumo. A gente não sabe da criação dos filhos de Jacó, Rubens, a gente não sabe de quais eram os rituais que eles participavam, mas a gente sabe que eles adoravam outros deuses. As suas mães que criaram seus filhos, as suas servas, tinham sido criados de maneira diferente de Isaac. Assim como eu me casei e fui criado de uma maneira diferente, a minha esposa também foi criada de uma maneira diferente. Então, a minha esposa, como conversa com meus filhos, eu também converso. E assim é com vocês. Se nós olharmos para o Brasil hoje e olharmos para todas essas construções e imaginarmos como os portugueses chegaram aqui, não tinha nada disso. E as famílias vão se multiplicando. O que a Bíblia me ensina e revela para mim é que Deus está presente o tempo todo. Se você quer sentir essa presença de Deus, se você sente essa presença de Deus e ainda não confessou Ele como seu Senhor, se você sente Deus na sua vida, se entrega para Ele, confessa e assim, aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se você tem esse desejo no seu coração, você pode entrar no seu quarto, ajoelhar e confessar: Senhor, toma conta da minha vida, controla a minha vida, como o Senhor controlou a vida de Jacó. Olha como Deus aparece, fala, Ele envia anjos.
O Espírito dele fala ao nosso coração, ele nos ensina quais são os caminhos para a gente andar, ele nos carrega no colo quando as dificuldades são muito grandes. Aceita Jesus no seu coração e começa a ler a Bíblia e tira toda essa sabedoria, essa mentira que as pessoas falam que a Bíblia é mentirosa. Tira isso e deixa Deus contar a história. Olha para a sua história, a história que você está escrevendo. Você está escrevendo uma história, a sua história. É tão bom quando a gente escreve essa história no colo do Pai, é muito bom. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, ajuda e toma conta da sua família e faça você prosperar. Um beijo, fica com Deus. Fica com Deus.